Então sejam bem-vindos. Eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da Clínica Heavy Mais e especialista em emagrecimento. Durante essa semana, todos os dias nós temos esse encontro marcado, sempre às 19 horas, onde eu vou estar trazendo um atalho que irá te ajudar ou um obstáculo que dificulta o seu emagrecimento, dificulta você atingir a sua meta de emagrecimento. E vão ser lives riquíssimas e valiosíssimas para que você dê o pontapé inicial e comece a sua mudança. Então esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito de estar aqui com vocês durante toda essa semana, durante essa semana e a outra semana também, certo? Nós vamos começar a nossa maratona emagrecendo a sua meta, que vai acontecer dos dias 8 a 12 de março, tá bom? E o tema que eu trouxe hoje para falar para vocês é sobre como combater a inflamação nas pessoas que têm obesidade e nas pessoas que têm sobrepeso, tá? Porque a inflamação não acontece só em quem está obesa. Existe também o falso magro que é um corpo inflamado, existe também um magro que é um corpo inflamado e a gente precisa combater para a gente ter mais saúde e mais qualidade de vida e, consequentemente, mais longevidade, certo? A obesidade, ela se dá pelo excesso de gordura no nosso corpo, né? O excesso de tecido adiposo é quando o nosso nível já transborda e a gente acaba acumulando. Só que a obesidade, infelizmente, não acontece só em adultos. Para vocês terem noção, 1 a cada 3 crianças está acima do peso. E por isso a obesidade está sendo tão considerada um problema de saúde pública, né? E segundo a Organização Mundial, essa obesidade, na verdade, é a maior pandemia. Então nós temos que ficarmos atentos, porque as crianças cada vez mais cedo vêm desenvolvendo essa obesidade. E quem tem que ficar atento? Os pais, a família, a escola, a sociedade como um todo. Porque cada vez mais a oferta de carboidrato, a oferta de alimentos que não são saudáveis para nossas crianças vem aumentando, né? Cada vez mais surge um biscoito novo, surge um brinquedinho, porque trabalha muito lúdico, um brinquedinho associado a uma guloseima, né? É o ovo de Páscoa, que dentro tem aquele brinquedo que a criança sempre quis. É o sorvete que vem acompanhado do bonequinho. Então o apelo cada vez mais está maior. Só que até os 3 anos de idade, esse alimento, a criança não tem o poder de escolher o alimento, né? Esse alimento, ele é ofertado por nós adultos, é ofertado pelo pai, é ofertado pela família. Então, por isso nós temos que ficarmos atentos a isso, para essa criança não já começar desde cedo a inflamar os seus órgãos, a inflamar o seu corpo. E só depende de nós, né? O paladar da criança, nós é que vamos determinar o que vamos dar para ela. Se ela vai gostar mais de doce, vai gostar mais de salgado, vai gostar de salada, vai gostar de refrigerante. Claro que quando essa criança sai do nosso ambiente doméstico e vai para outros lugares, ela fica sujeita, né, a ter esse contato. E é normal. E não é para castigar a criança que ela nunca vai comer um doce, não vai comer um brigadeiro, não. Agora não pode fazer isso uma rotina do dia a dia, né? O que acontece que eu como mãe, mesmo eu falo que facilita muito a nossa vida, né? A gente deixar de preparar lá uma tapioca para a criança levar para a escola e já ter aquele biscoito ensacado pronto e manda, e o suquinho de caixinha pronto e manda para ela. Então a partir desse momento esse corpo já está sendo inflamado. Então, vamos mudar esse olhar sobre a obesidade, sobre a alimentação e sobre o sobrepeso e sobre as nossas crianças, né? Então, meus filhos, eles comem de tudo, de porcaria a comida saudável. Mas assim, por exemplo, a minha mais velha, a Malu, quando ela foi experimentar um refrigerante, ela detestou e ela não consome até hoje, ela não consome linguicinha, ela não consome nada disso, ela é toda saudável. Já Matheus, a gente fica evitando, mas ele tem um contato. Ele vai para o aniversário, eu oferto para ele também um bolo, refrigerante, e ele já adorou. Então, como ele já gostou, ele já tem esse paladar, a gente já vai cortando. Aqui em casa a gente não oferece. Então, só quando ele vai para o aniversário que ele se permite, tá? Então, esse jogo de equilíbrio,
esse jogo de compensação nós temos que fazer para as nossas crianças, tá certo? E por que essa obesidade leva a uma inflamação? Porque durante muito tempo pensou apenas que o tecido gorduroso era apenas um tecido inerte, só servia mesmo para um depósito de gordura. E vários estudos têm mostrado que não, que essa gordura, esse adipócito, que é a célula de gordura, ela tem muitas funções endócrinas, funções metabólicas, elas produzem muitas substâncias bioativas, né? Muitas substâncias importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Então esse tecido adiposo não só aparece lá para apertar a nossa cintura, para botar um cinto, para fazer com que aquela roupa não caia bem. Não, esse tecido gorduroso, ele serve justamente para impactar negativamente na nossa saúde, impactar negativamente na produção de citocinas, que são substâncias pró-inflamatórias. Então a gente tem que ter uma atenção, não é só aquela barriguinha de chope, não é inofensivo. Aquele flanquinho que impede da gente usar um vestidinho justinho não é apenas estético, tá? E esse adipócito, que é a célula de gordura, ela se forma tanto no magro quanto no gordo na infância, na adolescência. Ela tem pouquíssima variação na idade adulta. Mas, Priscila, ela tem pouquíssima variação na idade adulta, como é que eu aumento isso no meu corpo? Porque esse adipócito, ele sofre uma hipertrofia. Ele aumenta de volume, ele dobra de volume. Então, por isso que esse tecido gorduroso, ele é tão volumoso. E quando ele extrapola o nosso limite de absorção, porque a gordura, o carboidrato, o açúcar, ele serve como energia. Ele serve como energia para o nosso corpo, ele serve como energia para nossos processos celulares, ele serve de energia para a nossa respiração, para tudo. Só que quando o nosso pote, cada indivíduo é um pote, tá? Então, quando o nosso corpo, quando o nosso pote já chegou no limite máximo, essa gordura começa a extravasar, tá? Ela começa a extrapolar e aí prejudicar a nossa saúde. E o nosso pote vai depender de quê? Vai depender da nossa altura, da nossa idade, do nosso peso, se a gente faz atividade física ou não, tá? Então, pessoas podem comer a mesma quantidade de comida, só que cada indivíduo é único, certo? Cada indivíduo tem o seu organismo funcionando, cada indivíduo tem seu coração, tem seu pulmão, tem o seu rim, e da mesma forma que eu absorvo essa gordura, esse açúcar, a outra pessoa pode absorver de outra forma. Porque existem muitos fatores que circundam a obesidade ou sobrepeso. Infelizmente, não é só o que a gente come, né? A obesidade, ela é multifatorial. Mas se a gente fizer uma ingesta muito grande de carboidrato, de açúcar, de gordura, isso vai sobrecarregar todo o nosso organismo. E se vai sobrecarregar o nosso organismo, vai gerar muitas doenças associadas. Vai surgir cardiopatias, vai surgir síndromes metabólicas, vai surgir dislipidemias, tá? Então, prestem atenção. Eu tenho meu corpo, eu preciso me alimentar, porque através da alimentação é que eu vou gerar energia. Vou gerar energia para tudo funcionar normal, né? Para eu pensar, para eu respirar, para eu metabolizar, para eu andar, para eu estar aqui conversando com vocês, tudo eu preciso de energia. Então, eu vou precisar do substrato, vou precisar da gordura, vou precisar do carboidrato, vou precisar do açúcar. Mas se eu tenho essa oferta muito grande no meu organismo, meu pulmão chega uma hora e fala bem assim, eu não consigo mais utilizar essa gordura aqui para fazer a minha respiração, tá? O meu fígado vai falar, eu não consigo mais metabolizar essa quantidade de gordura aqui, né? O meu pâncreas vai falar, eu não consigo mais metabolizar essa quantidade de açúcar que você está me ofertando, Priscila. Eu não aguento mais. Eu vou extrapolar. E eu extrapolo como? Gerando o quê? Uma resistência à insulina. Então, o nosso corpo, ele começa a dar sinais, tá? Então, essa comida em excesso, ela não fica inofensiva. Ela não só compromete a nossa estética, ela compromete a nossa funcionalidade como um todo e gera uma inflamação crônica, sistêmica.
E quando eu estudava lá, né, a fisioterapia, eu lembro que o professor sempre batia na tecla. Sinal de inflamação. Dor, calor e rubor. Dor, calor e rubor. Então, você sente dor, né? Você tem uma pancada. Você sente dor naquele local, ele fica inchadinho, então tem esse inchaço da inflamação, fica quente, fica vermelho. Só que na obesidade, na gordura, não funciona assim. Esse tecido adiposo, ele não tem essa circulação aumentada. Pelo contrário, ele tem uma hipóxia, ele tem uma diminuição de oxigênio. E se eu tenho uma diminuição de oxigênio no meu tecido, não vai chegar nutriente adequado, não vai chegar circulação adequada, não vai chegar oxigênio adequado, certo? Então, quem tem muita celulite, é um teste que a gente faz quando a gente faz uma avaliação estética. O paciente que tem uma celulite por depósito de gordura, quando a gente toca nesse local, esse local ele é mais frio, tá? Ele é diferente. Por quê? Porque eu não tenho uma circulação adequada. E isso ocorre quando as pessoas estão com excesso de gordura, estão com sobrepeso. Nesse tecido gorduroso, não há circulação, não há nutrição. E o que é que acaba comprometendo? Acaba comprometendo uma sobrecarga, acaba tendo um acúmulo de elétrons na nossa cadeia mitocondrial. E a mitocôndria que vai gerar energia, que vai dar ATP. Então, se eu não tenho circulação, se eu não tenho nutriente, o nosso corpo entende assim, tem algo estranho aí nesse tecido. E começa a ativar as nossas células de defesa. E começa a ativar, né, as citocinas pró-inflamatórias. Então, o nosso corpo é lindo, gente. Ele funciona perfeitamente. E é tão simples, aparentemente, né? Na teoria, é muito simples a gente cuidar dele. Então, o fundamento de tudo é a alimentação e tudo é o equilíbrio. Então, por isso que fala que o obeso é um corpo inflamado crônico. E por isso que as pessoas que têm Covid e que já têm esse sobrepeso, que já têm essa sobrecarga inflamatória, elas têm a doença de uma forma mais grave. Então, prestem atenção. Se eu tenho obesidade, se eu tenho um sobrepeso, se eu tenho o meu corpo inflamado, eu já tenho todas as minhas células inflamatórias para combater essa obesidade, para combater esse excesso de gordura. E aí vem um vírus. Chega o coronavírus com uma carga viral enorme, né, com um processo inflamatório enorme. Se eu já tenho minhas células de defesa todas voltadas para combater essa inflamação que é crônica no meu corpo, que ela é sistêmica no meu corpo, então quando eu chego um novo vírus, eu já vou estar com um corpo deficiente, né? Eu já vou estar com um corpo com a imunidade baixa. Então, por isso que acontece mais grave a doença nesses pacientes obesos. E é por isso que agora, cada vez mais do que nunca, a gente vendo que a pandemia está se agravando, que o número de Covid tá aumentado, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tá? A gente tem que cuidar da nossa casinha, a gente tem que cuidar do nosso corpo e combater essa alimentação errada, e combater essa obesidade, e combater esse processo inflamatório. Então, se eu não tenho como utilizar mais essa gordura no meu corpo, eu acabo estocando ela. Então, a gordura, gente, ela não só vai aqui externamente, não, tá? Ela não só compromete eu vou ter uma papadinha aqui, uma gordura aqui, um culote aqui. Não, ela vai estar em todos os nossos órgãos. Então, ela vai ter um entupimento de artéria, né? Uma arteriosclerose. Ela vai ter uma sobrecarga no meu fígado, uma esteatose hepática. O meu pulmão também ele vai ficar sobrecarregado, tá? Então, por isso que as pessoas também que têm essa obesidade, esse sobrepeso, elas têm uma dificuldade de dormir. Ela tem uma apneia do sono, que é gravíssimo, que é um fator de risco. Por quê? Porque todos os órgãos dela, né, estão maiores pelo excesso de gordura e acaba dificultando a entrada e a saída de ar. E ainda mais, eu falo aí, porque as pessoas que têm Covid,
elas vão precisar de uma ventilação mecânica, né? Elas vão precisar trabalhar essa expansibilidade torácica. Imagine um obeso e um sobrepeso, que ele já tem uma dificuldade natural, né? Pelo acúmulo de gordura. Dificuldade natural pelo processo respiratório. Então, por isso que nessas pessoas o Covid aparece de uma forma mais grave, tá certo? Além desse processo de inflamação crônico natural, devido ao excesso de gordura, de açúcar, de carboidrato, o nosso corpo também combate as substâncias que nós colocamos para dentro, que nós ingerimos. Porque a alimentação de quem está com obesidade não é uma alimentação rica em nutrientes, né? Na verdade, o sobrepeso, o obeso, é um corpo desnutrido. Então, a alimentação dele é rica em quê? É rica em proteínas que não são facilmente digeridas, é rica em aditivos, é rica em corantes, é rica em latados, é rica em embutidos, é rica em conservantes. E quando esses tanto antes, essas substâncias todas químicas, elas entram no nosso organismo, o nosso organismo entende que ali é um corpo estranho, porque ele não consegue digerir, né? Não é um alimento que é comum. Então, é um alimento com muito conservante, um alimento com muita substância química. Então, o que é que eles fazem? Para combater essas toxinas, eles ativam as nossas células de defesa. Eles ativam os nossos glóbulos brancos, né? Então, além do processo da alimentação e da quantidade de adipócitos, né? Dessa hipertrofia de adipócito, há também um combate a essa inflamação com essa alimentação que nós ingerimos. E não significa dizer que se você vai emagrecer, você vai combater essa inflamação. Infelizmente não. Na maioria das vezes acontece sim, tá? Se eu emagreço, eu combato a inflamação. Mas você pode fazer uma alimentação para emagrecer que não seja uma alimentação anti-inflamatória. Para emagrecer, você pode restringir, Coca Zero, aquela alimentação antigamente que a gente fazia era contar caloria, né? A gente perdia um tempo danado, a gente emagrecia, mas pelo contrário, aumentava ainda mais a inflamação no seu corpo. Então, refrigerante zero, tem 0 calorias, vai engordar? Se você substituir por um suco de laranja, o que tem mais caloria? O suco de laranja ou o refrigerante zero? O suco de laranja, né? Mas se você quer fazer essa alimentação com contagem de calorias, você vai escolher o refrigerante zero. Aí você vai fazer uma alimentação pobre. Eu vou beber muita água, eu vou passar fome porque eu quero emagrecer. Você vai conseguir emagrecer? Vai. Mas você não vai combater o processo de inflamação instalado no seu corpo. Então, por isso que nem toda pessoa magra é saudável, porque tem aquele magro que come, a gente chama magro de ruim, né? Come, não engorda e tem uma alimentação precária. Então, é uma alimentação cheia de biscoito, cheia de conservante. Ai, que a luz aqui diminuiu. Peraí que eu vou aumentar. Ui! Então, voltou? Então, é uma alimentação cheia de conservante, cheia de aditivo. Mas não significa dizer que ele é magro, ele é saudável. Então, não significa dizer que para você fazer uma dieta para emagrecer, você vai desinflamar. Você precisa fazer uma alimentação anti-inflamatória para combater esse processo inflamatório instalado no seu corpo. Tá bom? Entendidos? E fora que, além assim, de uma alimentação errada que causa toda a obesidade, todo o sobrepeso e todo o processo inflamatório, essa alimentação que inflama é uma alimentação que nos deixa com dor de cabeça, que nos deixa com dores articulares, né? Que gera uma artrite, que gera outros processos inflamatórios. Eu tenho uma paciente minha, Tânia, haja abacate. Eu tenho uma paciente minha, Tânia, que ela fez o 5S, durante a avaliação ela falou bem assim: Pri, eu vou fazer o 5S, mas antes eu vou no reumato, vou no reumatologista porque eu não tô conseguindo nem subir escada, eu não tô conseguindo fazer nenhum exercício porque todas as minhas articulações doem e eu acho que eu tô com reumatismo. Só que ela demorou, né, para ir nesse médico e a gente começou o 5S. E o 5S tem uma alimentação super anti-inflamatória. E aí ela falou
com 15 dias assim da alimentação, ela falou: Pri, minha filha, minhas dores articulares todas foram embora. Eu não preciso nem ir no reumatologista. Eu não preciso nem ir no reumatologista porque minhas dores todas foram aliviadas. Então, para vocês terem noção, o poder do alimento no nosso organismo, né? O poder do que a gente ingere tem no nosso corpo. Então, só com a alimentação, na verdade, o que ela tinha era um processo inflamatório crônico instalado no corpo dela, né? Principalmente nas articulações, porque a gente já tem uma sobrecarga de peso articular pela obesidade, e a gente tem também uma dificuldade pela inflamação que a gente tem no nosso corpo, pelo alimento que é ingerido. Então, só foi fazer uma alimentação anti-inflamatória que essas dores foram aliviadas, certo? Se eu for falar que, ai meu Deus, o tanto de alimento que inflama, eu vou passar a live toda aqui com vocês, né? Então, não é segredo para ninguém. Pri, que alimentação é essa que inflama? Embutidos, enlatados, né? Aquelas salsichas, o pão, né? Os cereais que não são integrais, refinados, açúcar, bebida alcoólica, enfim, tudo que é industrializado, tudo que é industrializado inflama, tá? Tudo que é enlatado, tudo que tem conservante, inflama. E existem ainda algumas pessoas que têm uma intolerância à lactose, então o leite inflama, o queijo inflama, tá certo? Só a prova disso, 15 dias comendo bem, acabou a gastrite. Exatamente, o nosso alimento é a nossa doença e a nossa cura. Então está em nossas mãos, né? Claro que mudar dói, gente. Mudar dói, mudar sua alimentação dói, começar um exercício dói, mas ficar do jeito que tá também dói. Tem essas dores físicas, né, que a obesidade e o sobrepeso nos dá, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, dor de cabeça, e as dores da alma, as dores de você se limitar a usar uma roupa que quer, a brincar com o filho, a correr. Gente, esse negócio, essa luz minha tá bugada, toda hora apagando e acendendo. Então tá em nossas mãos, né? Em contrapartida, existem muitos alimentos anti-inflamatórios que combatem essa inflamação, né? Como Fabiane falou, o abacate, as oleaginosas, né? O ômega 3, que a gente pode ter tanto na alimentação como na suplementação. Beber muita água. Gente, olha que negócio simples. Beber muita água desinflama. Então a água, ó, lubrifica tudo. A água faz com que o nosso sangue tenha um fluxo melhor, faz com que a nossa linfa tenha um fluxo melhor. Então a água, ela diminui essas toxinas, faz com que também a gente excrete mais facilmente essas toxinas. Então se a gente bebe mais água, consequentemente a gente elimina mais na diurese, a gente elimina mais essas toxinas. Então são pequenas mudanças que a gente pode estar fazendo sem gasto nenhum, porque a gente coloca na cabeça assim, ah, a comida de dieta é uma comida cara. Não, a comida de dieta é uma comida barata. Agora, se você for escolher lá tudo light, diet, zero, fit, aí vai ser caro. E que muitas vezes esses alimentos escondem muitas substâncias ruins, né? Vários adoçantes, cheios de sucralose, cheios de aditivos químicos. E aí você prefere tomar um adoçantezinho inocente do que tomar um açúcar. Sai elas por elas. E o adoçante eu acho que ainda é pior e acaba inflamando o nosso corpo. Então a gente acha que tudo que é light, tudo que é diet é saudável, mas não é isso, tá? Não existe isso. O que existe é uma alimentação de verdade, uma alimentação rica em frutas, rica em verduras, rica em vegetais, rica em proteínas, que vão trazer mais saciedade, que vão trazer uma maior desinflamação do nosso corpo, tá? E uma melhor qualidade de energia que a gente leva para o nosso corpo. Porque o açúcar nos dá energia? Dá. O açúcar nos dá prazer? Dá, tá? Mas o ovo também nos dá energia. A fruta também nos dá energia. Então, qual energia você quer colocar para dentro de si?
E fazer uma atividade, a água é simples, fazer uma atividade física é simples, uma caminhada é simples. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 150 minutos semanais, você já é considerado uma pessoa que não é sedentária, já é considerado uma pessoa ativa. Então você não precisa de muito, você não precisa ser um atleta de performance. Então, 30 minutinhos por dia, durante 5 vezes na semana, você vai ter todos os benefícios da atividade física. E eu estava lendo, teve um estudo, né, que relatou, eles observaram 2 grupos de indivíduos jovens, tá? Um grupo de magros e um grupo de obesos. E foi medido um marcador pró-inflamatório, antes e depois da atividade física. Todos os indivíduos pós-atividade física, houve uma redução desse marcador inflamatório devido à atividade física. Então, se a gente tem uma alimentação anti-inflamatória, se a gente faz uma atividade física, já vai combater ainda mais essa inflamação no nosso corpo, tá bom? Fora todos os outros benefícios da atividade física, né? Como o nosso quarteto fantástico da liberação desses 4 hormônios que são fundamentais para o nosso bem-estar, como a endorfina, a serotonina, a ocitocina. Deixa eu lembrar o outro. Endorfina, serotonina, ocitocina e esqueci agora. Então, todos a liberação desses hormônios, eles trazem benefícios para o nosso corpo. Eles agem também como mediadores de satisfação, de gratidão, de bem-estar, hormônio de recompensa. A ocitocina, que é o hormônio do amor, né? O hormônio da maternidade. Então, a gente fazendo atividade física, a gente consegue liberar esses hormônios. Então, a gente não consegue só prazer na alimentação, tá? Há outras formas de prazer também. A gente tem que desvirtuar o nosso pensamento, desvirtuar quando sentir aquela vontade de comer o doce. Não fala assim, eu não vou comer doce, não. Porque o nosso cérebro, ele não entende o não. Então, não fala assim, eu vou comer salada, mas não fala, eu não vou comer o doce. Porque aí vem um não na nossa cabeça, o cérebro ele não entende o não, só percebe o nome doce e a gente acaba comendo doce, tá bom? Outra coisa importante para combater essa inflamação é dormir bem. Se você dorme menos de 6 horas de sono por dia, isso já vai comprometer a sua saúde. Né? Os indivíduos que dormem menos de 6 horas de sono por dia, as crianças que dormem menos de 6 horas por dia, elas têm uma predisposição a acumular gordura. Elas têm uma predisposição a ganhar peso. Então, vamos cuidar da nossa saúde, do sono. É porque a gente acha que sono, eu dormi pouco, durante o dia eu durmo para compensar, mas não acontece isso. Se você não dorme uma noite de sono bem, você não vai conseguir compensar de dia, tá? Por quê? Porque à noite a gente produz hormônios específicos para a noite. São hormônios que são fotossensíveis, eles não funcionam, eles não são liberados com a luz. Então, só à noite, quando começa a escurecer, é que o nosso corpo começa a liberar esses hormônios. Eles são dependentes do nosso ciclo circadiano. Então, não adianta você dar virote, tá? E quando chega no outro dia, você dormir. Você pode até combater um pouco o cansaço, a fadiga para esse sono, mas você não vai conseguir a produção de hormônios, tá certo? Então, cuidem da saúde do sono. A privação do sono, gente, quando eu fico um dia sem dormir direito, quando eu fico uma noite sem dormir direito, o dia eu fico péssima. A mesma coisa é o intestino. Se meu intestino, ele não funciona bem, é aquele ditado, né? Menina, você tá enfesado. E enfesado realmente é cheio de fezes. Porque se eu não consigo colocar para fora várias toxinas, várias substâncias, aquele bolo fecal que tá ali dentro, isso interfere no meu humor, isso interfere na minha saúde, isso interfere no meu sono, isso interfere na produção de vários hormônios também, porque também o intestino durante muito tempo foi considerado apenas como órgão de absorção e excreção. E hoje a gente sabe que o intestino é fundamental para a nossa saúde, tá? Então, se o meu microbioma não tiver lá bom, né? Se a minha flora intestinal não tiver com equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, isso vai acabar comprometendo a minha absorção de nutrientes.
e, consequentemente, a minha saúde como um todo, certo? Então, se meu intestino estiver bom, eu produzo substâncias específicas para combater a inflamação, certo? Então, se ele não estiver bom, pelo contrário, eu ainda vou... Essa luz está horrível. Eu ainda vou ter a mediação de várias substâncias que vão comprometer... Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui. Que vão comprometer a minha saúde, tá? Então, se o meu intestino estiver bom, eu produzo o quê? Uma substância, um ácido graxo de cadeia curta chamada N-butirato, que ele vai combater o meu processo inflamatório. Mas se meu intestino não estiver bom, se a minha bactéria é ruim, tiver maior que o meu número de bactérias boas, eu não vou conseguir combater esse processo de inflamação. Então, vocês viram como tem várias estratégias para você combater a inflamação que é desenvolvida no nosso corpo através da nossa alimentação. E são mudanças simples, tá? São mudanças simples que podem impactar positivamente na sua saúde. Então, como eu já falei, não significa dizer que todo magro é saudável. Não significa dizer que magro não é inflamado, certo? Mas o maior número de obesos, o maior número de inflamação se dá nas pessoas que estão com sobrepeso e estão com obesidade, pelas características do meu adipócito. Então, se eu tenho um adipócito naquele local onde tem um adipócito, se eu não tenho um fluxo sanguíneo indo para lá, trabalhando adequadamente, se eu não tenho uma oxigenação adequada, eu não levo nutriente para aquela célula. E se eu não levo nutriente para aquela célula, eu tenho uma diminuição de oxigênio, eu tenho uma hipóxia. E, consequentemente, esse meu órgão ele não vai funcionar adequadamente. E como eu tenho um processo de hipóxia, como eu tenho um processo de inflamação, eu vou ativar minhas citocinas e eu vou combater esse processo inflamatório, tá certo? Então, nós somos perfeitos. Nosso organismo, ele funciona em cadeia. Então, um hormônio regulando o outro, um órgão regulando o outro, e a nossa alimentação é fundamental para a saúde e para o equilíbrio do nosso organismo, tá certo? Então, ficou esse recado. A alimentação é nosso remédio. São mudanças simples que você pode fazer, que vai trazer benefícios para a sua saúde. E eu gostaria de convidar vocês para continuar comigo durante essa semana, sempre às 19 horas, tá? Aqui no Insta da Heavy Mais e nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, tá? Que você vai receber sempre a notificação. E nosso canal no YouTube tá maravilhoso, com várias playlists, com várias dicas, com várias receitas, para que você comece agora essa mudança. Para que você comece agora a resgatar a sua saúde, resgatar a sua autoestima de uma forma saudável, sem passar fome, sem pressão, certo? Porque você merece esse resgate de saúde.